MERS e SARS são duas siglas que começaram a aparecer nos noticiários desde que começou a pandemia do Covid-19. Essas duas siglas fazem menção a síndromes respiratórias causadas por vírus da família coronavírus, mas são causados por cepas diferentes do Covid-19. Como já dito anteriormente, coronavírus é, na verdade, uma família de vírus com diversas cepas diferentes. Cada uma dessas cepas tem as suas características de infecção, doenças e sintomas que vão causar. Na maior parte das vezes, quando infectam seres humanos, elas causam doenças respiratórias. MERS vem do inglês Middle East Respiratory Syndrome, que quer dizer Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O MERS-CoV, como é conhecido o vírus que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, pertence à família do coronavírus também. Esse vírus ele foi descoberto em 2012 na Arábia Saudita e já causou doenças em países como Coreia do Sul, Estados Unidos, Catar, Líbano, França, Itália e Reino Unido. Esse vírus foi encontrado pela primeira vez em camelos e ainda não se sabe muito bem como o contágio chegou aos seres humanos. Assim como o Covid-19, nem todos os infectados apresentam os sintomas da doença. Porém, os que apresentam os sintomas, normalmente apresentam os sintomas mais graves. Começa com falta de ar, febre e um mal-estar generalizado. A falta de ar tende a crescer nos primeiros dias e o paciente deve ser levado à internação. O vírus causa uma agressão acentuada nas vias aéreas e nos pulmões. Esse vírus, apesar de não ser muito disseminado pelo mundo, causa uma mortalidade de até 40%, ou seja, cerca de 40% das pessoas que são contaminadas podem chegar a óbito, o que comparado com o Covid-19 é uma mortalidade bem maior. No Brasil, foram investigados 3 casos em São Paulo, mas a hipótese de MERS foi descartada pelo Ministério da Saúde. Já a sigla SARS vem do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa síndrome também foi detectada pela primeira vez na China no ano de 2002. Houve um surto mundial que resultou em mais de 8 mil casos no mundo todo, inclusive Canadá e Estados Unidos. E mais de 800 mortes em meados de 2003. Nenhum caso foi relatado no mundo desde 2004. E desde então, SARS é considerado erradicada. Não o vírus, mas sim a doença. Os sintomas de SARS lembram os sintomas de outras doenças das vias respiratórias comuns, porém os sintomas são mais agravados. Eles incluem febre alta, dor de cabeça, calafrios e dores musculares, seguidos de tosse seca e às vezes dificuldade para respirar. A maior parte das pessoas que contraíram SARS se recuperou em até 2 semanas. Algumas delas tiveram sequelas graves, como dificuldade respiratória, e cerca de 10% morreram. Sem levarmos em consideração a pandemia de Covid-19, se um indivíduo com problemas respiratórios estiver com suspeita de SARS, ele deve ser isolado em um quarto com um sistema de ventilação que limita a transmissão de micro-organismos no ar. No primeiro e único surto de SARS, esse isolamento impediu a transmissão do vírus e acabou por eliminá-lo. Esse é um dos motivos que levou o mundo todo à reclusão quando se descobriu que o Covid-19 fazia parte da família coronavírus. A sabedoria adquirida com as infecções por SARS na contenção da disseminação da doença está fazendo com que nós consigamos também deter a disseminação do Covid-19 através da reclusão da população em suas casas. Bom, a partir de agora, toda vez que você ouvir falar em MERS e SARS, você já vai ter uma ideia do que são essas duas siglas.